Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre as previsões astrológicas para 2019. Então vamos lá? Então, pessoal, o que os astros e a astrologia, no seu conhecimento milenar, traz de informações para esse novo ano que se inicia, 2019? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer um detalhe muito importante que algumas pessoas ainda não sabem. E é bom saber, né? Que na realidade o ano astrológico começa em 20 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries. Então, na realidade, o ano só vai começar mesmo, sob o ponto de vista energético, em março de 2019. Mas como a gente está nesse clima, né, de virada de ano, novas perspectivas, promessas renovadas, entendimento para o que a gente pode melhorar, o que a gente pode desenvolver no ano que irá entrar. Então a gente trabalha nessa direção da melhor maneira possível. Então, assim, existem alguns aspectos muito relevantes nesse ano que eu gostaria de explicá-los com maior detalhamento, e assim você que está me ouvindo pode entender melhor e focar melhor a sua energia. Porque outra coisa muito importante, a astrologia, pelo menos a que eu desenvolvo, ela não é fatalista. Em primeiro lugar e sempre está o seu livre-arbítrio. As escolhas que você vai fazer e a tua sintonia vibratória. São essas duas coisas: livre-arbítrio e sintonia vibratória. Pode ter o aspecto mais maravilhoso do mundo, pode ser aquele período espetacular que no teu mapa mostra, mas se você não tiver sintonia com eles, uma interação positiva, construtiva, e se você não usar bem o seu livre-arbítrio, de nada adiantará. Então, isso daí é uma regra geral para todos, tá bom? Então vamos lá. O que eu observo nesse ano como dois principais aspectos? O primeiro dele vai ser justamente a entrada definitivamente do planeta Urano no signo de Touro em março, início de março de 2019. Ele já tinha ensaiado uma entrada, tá, em maio desse ano, e eu tenho até um vídeo em que eu falo sobre esse ingresso de Urano em Touro, mas ele ficou retrógrado, ele voltou para Áries e agora em março de 2019, coincidindo até com um ano astrológico, vamos dizer assim, ele vai definitivamente entrar e ficará por ali por 7 anos, que é o ciclo de Urano. E Urano, ele quando muda de signo, quando ele faz um aspecto mais assim importante como esse que vai estar ocorrendo, que aliás já começou a ocorrer e vai se definir ainda mais a partir de março, ele vai trazer muitas mudanças. Urano é o planeta que gira de uma forma excêntrica. Ele tira justamente as coisas daquilo que já conhecemos, da zona de conforto, do espaço comum, do quadradinho. Ele questiona, ele nos empurra através de circunstâncias, desafios e pessoas que vão servir como instrumento para que a gente amplie nossos horizontes, a nossa perspectiva de vida. E para que a gente evolua e cresça, é preciso sair da zona de conforto. Sem sair da zona de conforto, sinto muito lhe informar, você não evolui. Então, essa marcha que vai ser passada, né, para frente de uma vez por todas de Urano, a partir de março, vai viabilizar para quem estiver em sintonia, né, vibratória, em consonância com essas forças renovadoras, inusitadas, incomuns, às vezes inesperadas de Urano, são algumas, vamos dizer assim, alguns adjetivos de Urano. Quem estiver alinhado em sintonia vibratória com Urano vai ter ali ao seu alcance uma capacidade maior de transformação, de sair do ponto A para o ponto B, mesmo às vezes a princípio não enxergando o ponto B. Porque também tem esse leap of faith, né? Quer dizer, é o salto de fé, onde você muitas vezes não tem a certeza se você realmente vai chegar lá, seja num plano, num objetivo, numa meta, né? E você tem que dar aquele salto de fé.
consciente, né, de que tem os seus riscos, mas os riscos calculados, você não tem as certezas 100%, tem uma área de dúvida, de insegurança, de vazio, né? Mas sem essa área de vazio, nós não podemos voar, né? Nós precisamos de um espaço vazio para abrir as nossas asas e voarmos. Se a gente quiser ficar dentro da gaiolinha, a gente não vai ter essa liberdade. Para ter essa liberdade, a gente tem que sair da gaiolinha. A gaiolinha das nossas autolimitações, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, enfim. Não vou enumerar aqui, são várias formas que gera essa gaiolinha energética, psíquica, e que se torna material mesmo, ela se torna concreta. Tem gente que gera doença. Aliás, todos nós geramos doenças como gaiolinhas, muitas vezes. Não sabemos lidar com os nossos sentimentos, situações que vivemos e trazemos para dentro. E aí manifesta-se em doenças. Não são todas, mas muitas vêm dessa forma. E aí acentuam-se algumas doenças, acentuam-se algumas dificuldades para aqueles que estão precisando dar esse salto de fé, que precisam mergulhar nesse espaço vazio, abrir as asas internas da alma, do espírito, com a sua fé, a sua força de vontade para ir adiante. Sem isso, não tem como. Então, o papel de Urano é essa libertação, que tem o seu preço. Precisa de um trabalho consciente. Não é à toa, não é de qualquer maneira. E por falar em não é à toa e nem é de qualquer maneira, junto com tudo isso, nós temos também a presença do planeta Saturno. Seria esse o segundo ponto mais importante ao longo desse ano, que vai ter aí repercussões das mais diversas, mas com algumas, vamos dizer assim, afinidades, com alguns pontos em comum com cada um de nós. Tá? Uns mais, outros menos. Né? Então veja bem, o planeta Saturno, ele entrou em dezembro de 2017, final de dezembro de 2017, em Capricórnio. E está em Capricórnio ainda e vai ficar até dezembro de 2020. Só que agora em 2019 ocorre um outro fenômeno que Saturno vai se aproximando cada vez mais de Plutão, que já havia entrado em Capricórnio em 2008, quando se instalou a crise mundial, tá? Está lá em Capricórnio desde então e continuará ainda por alguns anos. Só que agora vai ter uma aliança, um casamento muito poderoso de Saturno com Plutão. Duas potencialidades assim realmente de sacudir as estruturas, as bases do já conhecido, as velhas estruturas econômicas, sociais, políticas e religiosas. Bom, nós já estamos assistindo aí muitas dessas mudanças desde 2008. Com a entrada de Saturno em Capricórnio, mais ainda. E quando esses dois planetas, que são extremamente importantes e poderosos, que mexem com o coletivo e o processo kármico planetário, se unirem, se casarem, aí sim que nós vamos ver realmente toda a força e o poder dessa transformação. De vir à tona todo tipo de, vamos dizer assim, erros que cometemos para que a gente possa aprender com os erros. Não existe nenhuma maldade, nenhum castigo, nenhum tipo de punição, entendeu? Não é isso. É que de tempos em tempos o universo reorganiza nossos sistemas. Procure imaginar como um sistema de computador. De tempos em tempos nós precisamos reprogramá-los. Né? Precisamos fazer uma varredura, uma limpeza, uma reformatação em alguns casos mais drásticos. Porque entrou um vírus e está atrapalhando todo o sistema. E a gente precisa reformatá-lo. Os planetas, como disse um grande mestre, e a astrologia marcam as horas, é o tempo sideral, que mostram as eras, os movimentos de evolução
do nosso planeta e da nossa civilização. Então, quando esses dois ponteiros se juntam, que não é sempre que isso ocorre, tá? Isso daí leva um tempo para acontecer, pelo menos 30 anos, que é o ciclo de Saturno. Tá? Então, quando isso ocorre, isso dá uma sacudida, sim, para uma reformatação de vários sistemas que nós temos na Terra. E isso vai continuar em 2020. Início de 2020, isso fica ainda mais forte, mas já começa agora, a partir de fevereiro de 2019. Esse casamento, essa união do nosso mestre Saturno, que vem nos cobrar e vem nos trazer também aquilo que nós conseguimos plantar, seja bom ou ruim. Então ele é a colheita, ele é a verdade, ele é a justiça. Então a gente vai colher, e aliás já vem colhendo isso já faz um tempo. Já desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, e agora em 2017, né, a gente está vendo os resultados das nossas ações. Se foram bons investimentos positivos, estamos colhendo os bons resultados. Caso não, também equivalente ao que nós plantamos. E muitas vezes a gente tem áreas que a gente deixou meio para lá, meio, sabe, deixou por debaixo do tapete, varreu para debaixo do tapete a sujeira, e outras que a gente privilegiou e que a gente fez muito bem. Então aquelas áreas que a gente desenvolveu bem vão ter os resultados positivos. E aquelas que a gente de repente deixou meio de lado, seja às vezes no trabalho, no relacionamento, na saúde, vai chamar nossa atenção para que a gente resolva. Então eles não estão ali para castigar nem punir. Estão ali para nos ensinar a responsabilidade sobre nossa vida, sobre as nossas escolhas, nossas atitudes. Então eles deixam tudo muito preto no branco. O Plutão, ele tem essa capacidade que normalmente está associado ao signo de Escorpião, é o planeta regente de Escorpião. Saturno é o de Capricórnio, está no domicílio dele agora, por isso maior força, né, desde que ele entrou em Capricórnio. Mas Plutão está transitando em Capricórnio, não em Escorpião. Mas ele traz consigo toda a capacidade de transformação, de mergulhar fundo, de encarar os nossos demônios, nossas sombras e as nossas potencialidades adormecidas. Então, assim, é um momento muito bom para quem realmente está buscando evoluir verdadeiramente, fazendo um esforço sincero nessa direção. Ele vai dar todo o combustível para você que está me ouvindo, que já vem nessa luta, que já vem investindo, que de repente ainda não alcançou os resultados que você esperava e está quase desistindo porque está muito difícil. Respira fundo, como eu costumo dizer, aprendi num treinamento muito bacana que eu fiz. Continue a nadar. Continue a respirar. Quando as provas se acentuam mais, é um sinal de que elas se aproximam do fim. Então, se estiver ficando pior, tá? Pense isso. Eu devo estar mais próximo do fim dessa situação. Lógico, não é ver a situação e não procurar encontrar soluções, principalmente através de uma autoanálise. O que eu posso melhorar? O que eu posso aprender com tudo isso? O que a vida está me chamando para entender que eu ainda não entendi, que eu preciso disso para evoluir, para mudar esse campo vibratório assim e ter possibilidades diferentes e conseguir até, quem sabe, resolver esses dilemas, dificuldades, problemas e dores na minha vida. Lógico, tem que ter essa postura. Mas para quem já vem fazendo isso e está sentindo que por mais que se esforce ainda não conseguiu superar algumas das suas dificuldades, segura o fôlego mais um pouquinho, vamos esperar até março e dali em diante, né, que os resultados irão se fazer para quem vem investindo. E para quem ainda não, um empurrão, um empurrão que às vezes nos incomoda, que ainda nos tira do nosso centro, que a gente tenta recuar, se agarrar com unhas e dentes com aquilo que a gente já tinha, por pior que fosse, né? Que a gente faz isso. Às vezes não é nem tão bom, mas a gente está lá, agarradinho, porque é o conhecido. A gente tem medo do novo, né? De abrir mão, de se desapegar, de se desprender. E essa entrada de Urano em Touro, o Touro tem essa energia, né, de segurar, né, de
continuar, de preservar, de ser perseverante, mas ele também se apega, ele não quer mudar, tem uma dificuldade às vezes de fazer algo numa direção diferente. Então vai mexer muito com pessoas que são mais turronas, sabe? Que são mais assim, criam certos tipos de resistências, mudanças, que não querem enxergar, muitas vezes que precisam mudar alguns detalhes da sua vida, do seu comportamento. Esses aspectos vão ser os que vão ser mais trabalhados. Para quê? Para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que a gente seja melhor. Então, assim, é uma virada. 2019 e 2020 serão 2 anos assim de virada energética, de renovação a qualquer preço, né? Tipo assim, lógico, não a qualquer preço, mas a um preço bastante considerável para que a gente possa realmente investir melhor no nosso progresso, na nossa evolução verdadeira, que não seja apenas superficial ou externa, puramente material, né? Isso é muito importante. É mexer com valores internos, com ética, com valores humanos, com compromisso, responsabilidade, entendeu? Com a generosidade, com a fraternidade. Isso é muito importante. E acho que é isso que a humanidade mais está precisando nesse momento. Uma sacudida positiva para que acorde para uma outra realidade. Então, Urano ele tem esse potencial. Sacudir para uma nova realidade, né? E ele está em Touro para quebrar as velhas estruturas que a gente ainda se agarra. Temos aí o Saturno coordenando de uma forma séria, compenetrada e bastante exigente as transformações nessas estruturas velhas, arcaicas e obsoletas. Então, assim, cada um de você que está aí me ouvindo pode ter na sua vida uma grande oportunidade ao longo desse ano, juntamente com alguns desafios, que, se vistos de uma forma positiva, aprendendo com eles, você pode realmente se superar e se surpreender com algumas respostas que você vai ter e resultados que você vai obter e algumas mudanças que podem fazer toda a diferença na sua vida. Tem coisas que às vezes podem não ficar pedra sobre pedra. Outras permanecerão porque ainda precisamos dela. Elas ainda são necessárias. Essas não serão mexidas. Mas quem determina isso não somos nós. É uma força maior, que está além do nosso conhecimento, muitas vezes do entendimento e de nossa aceitação. Por isso é importante aceitar uma ordem maior, não que a gente não tenha o livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente, para o nosso verdadeiro progresso, como alma, como essência. A gente tem uma tendência a buscar o mais fácil, o mais confortável e que nos agrada. E crescer, evoluir e melhorar nem sempre é agradável, mas é necessário. Passa-se primeiro pelaquela fase mais difícil, aquele professor chato que me exige tanto daquela matéria, e por mais que eu estude, sempre vai ter alguma coisa que ele vai me chamar a atenção. Mas lá na frente, quando você estiver no seu trabalho, passado por essa fase, né, de aprendizado, você vai agradecer aquele professor. Porque se não fosse ele, você não estaria hoje onde você está e sabendo o que você sabe. Então é mais ou menos por aí. Tá? Então são essas as principais forças que, dentro do meu ponto de vista, são as mais significativas dentro desse período do qual nós estamos aí já há algum tempo e que continuaremos de forma ainda mais intensa. Sem falar que será um ano de regência de Marte, né? E Marte é a iniciativa, é a coragem, é o espírito de luta, de empreendimento, né? Um espírito mais empreendedor. Mas ele também é agressivo, intempestivo, bélico, pavio curto. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Quem estiver em sintonia mais com esse lado negativo do Marte, tome cuidado, não se inflame, né? Não deixe subir a cabeça, observe a natureza do seu ego, né? Da sua vaidade, do seu orgulho, da sua prepotência, vão ficar mais acentuados. Mas para aqueles que procuram uma sintonia vibratória mais afim,
né, com os valores mais positivos da alma, com certeza sentirão em si a vontade e o desejo de ir em frente, de lutar pelos seus ideais, suas conquistas, suas metas, mais do que nunca. Né? É um ano do guerreiro e da guerreira. Temos muitas guerreiras aí, né? Então, guerreiro ou guerreira, não importa, que possam erguer a sua espada, mas a espada da sabedoria, do amor, do entendimento, das verdades universais. Tá bom? Deixo aqui essa mensagem, um pouquinho, né, dessa pequeno conhecimento que eu possa estar aqui passando para você que está me ouvindo, que isso possa te ajudar na sua caminhada para a sua evolução. Muita luz, muita paz e muito amor, não só em 2019, mas ao longo de toda a sua vida, da sua jornada.